Olá, mais uma vez aqui no canal Joseph XBR e vamos falar um pouco sobre Nicolas Ferreira, aí que tem entrado em embate. É uma peça muito importante no cenário político atual. E eu vou citar algumas coisas que eu sei desse jovem. Primeira coisa, ele é bolsonarista ou é identificável nesse aspecto um bolsonarista, ainda que ele não queira ou até mesmo possa não se identificar com esse nome. No cenário político atual, você olhando de fora, é óbvio que ele seria considerado um bolsonarista, assim como se nos Estados Unidos ele seria considerado um trumpista. Então, querendo ou não, no cenário atual, ainda que ele não goste desse nome, ele é considerado um bolsonarista. Segunda coisa, vamos falar sobre o MBL também. Mas ainda sobre o jovem Nicolas. Ele nasceu ali na favela de Pai Tomás, sei lá, alguma coisa assim, lá no Minas Gerais. Cresceu naquele ambiente de violência, onde ele viu o tio dele morrer, se não me engano. A um familiar dele, ainda muito jovem. Então ele saiu desse ambiente, de uma favela, e se tornou político, vereador primeiramente por Minas Gerais, e depois deputado federal. Então acho que ele se elegeu em 2018 vereador, alguma coisa assim. Não sei se foi 2018, acho que foi 2020. 2020 e 2022 se elegeu deputado federal. E aí começou sua carreira política, começou a ficar famoso, e não só em Minas Gerais, mas no Brasil inteiro. Tanto que agora ele é o influenciador. Segunda coisa sobre ele, além dessa sua carreira política aí como bolsonarista, é que ele se tornou uma figura famosa aí, tem contatos até com Neymar Júnior. Então ele tem contatos com figuras assim proeminentes, Bolsonaro, Neymar, coisas que unem o Brasil, querendo ou não, Bolsonaro une uma parte do Brasil, não chega a ser nem a metade, mas une uma boa parte do Brasil. E o Neymar une também uma boa parte de jovens aí. Nicolas tem essa proximidade com a juventude brasileira. Isso é muito importante, porque isso alavanca a carreira política dele no cenário atual para frente de uma maneira exponencial. Pelo sua forma de falar, a gente acha até muita besteira, não é um político tradicional, que fala todo engomadinho, todo bonitinho, mas o discurso dele tem um alvo, e esse alvo está sendo atingido, que é a juventude e a massa. O discurso dele é muito simples de entender, não é algo difícil, então a massa consegue entender o que ele está falando. Então dessa forma ele acarreta muita gente, o que causa um pouco de estresse no próprio bolsonarismo, um próprio racha. Você vê ali políticos e apoiadores do Bolsonaro criticando Nicolas, jornalistas e etc. Isso causa uma revolta, porque quando o Nicolas não fala de uma pauta, eles se revoltam. Então, o Nicolas tem que falar de todas as pautas que eles estão pautando no momento, senão ele é um traidor. Isso é muito perigoso até para a própria massa bolsonarista. Também tem a Michelle Bolsonaro que está passando por isso. A mulher vai lá, cuida do marido na cadeia, e um cara que nem tá entrando em contato com o Bolsonaro é mais fiel do que o Bolsonaro, do que a Michelle, segundo essa galera aí. Então, essa parte é o bolsonarismo. E aqui do outro lado a gente tem o MBL, que é um movimento aí que começou citando universidades. Ali tinha uma Mamãe Falei. Começou lá atrás com o impeachment da Dilma, organizando protestos, etc. E tem figuras proeminentes, como... Enfim, tem figuras proeminentes como Kim Kataguiri. Eu vou focar no Kim, que é um combatente
contra privilégios aí da classe que ele faz parte, que é político. Então isso é muito interessante. E também bate na tecla do imposto, inclusive imposto para baixar preço de jogos, preço de tecnologia. Então ele tem uma atração das partes mais jovens muito inferior ao Nicolas, talvez por ele não ser ligado ao bolsonarismo. Se ele fosse ligado ao bolsonarismo, eu acho que ele não estaria no mesmo patamar do Nicolas, mas estaria bem ali perto. E é isso. É um bom candidato aí para qualquer coisa. Mas essa questão do imposto, é muito importante isso. E do funcionalismo público, que ele quer dar uma reduzida nos gastos. Só que o MBL não tem eu não considero isso um defeito. É um posicionamento deles específico que eu não concordo, que é equiparar Bolsonaro a Lula. Então por que o Nicolas não larga o bolsonarismo, por exemplo? Ou não se desassocia mais da figura do Bolsonaro? Isso é uma questão muito pessoal dele, mas eu acredito que seja por questão equiparativa. Você vê o MBL do outro lado e eles defendem o voto nulo. Isso, na visão ainda do Nicolas, eu acredito que ele vê como se fosse um absurdo isso. Porque, na minha opinião pessoal, ainda que eu não vá votar no Bolsonaro, ou qualquer um que ele indicar no primeiro turno, não tem comparação Lula e Bolsonaro. O Lula é muito pior. E esse é o problema do MBL, que ele equipara os dois. Então o MBL, além de equiparar os dois, ele lança um, que é o Renan Santos. Então você vê ali que é um grande problema, porque o que é que parece quando você equipara Lula e Bolsonaro, sendo que eles são muito diferentes? O Lula sendo 1000 vezes pior, e além disso você lança um candidato, cria um partido e lança um candidato. O que é que parece? Parece que é uma crítica rasa que visa um projeto de poder. Então, o negócio do Nicolas com o Bolsonaro é muito além da má administração das coisas que imputam ao Bolsonaro, que são muito ruins, mas a lealdade dele parte da visão de que a direita precisa de um rosto, de uma cara. E aí ele criou no Bolsonaro esse rosto, essa cara. Tanto que até hoje quem considera conservador praticamente é quase ninguém. Quase todo mundo se considera bolsonarista, basicamente. Então, Bolsonaro roubou a pauta conservadora? Pode ser que sim. Isso é um problema. Mas as pautas defendidas pela direita basicamente giram em torno do bolsonarismo, querendo ou não. E o Nicolas está agarrado a isso. Assim como muitos deputados que acreditam no conservadorismo estão nisso. Então, mais do que a administração ruim do Bolsonaro, que é bem acusada pelos seus opositores, que é uma gestão que você pode criticar, além disso tem a questão do conservadorismo. Embora eu também concorde que o Bolsonaro não é essa figura conservadora e tal, tem leis ali feministas que ele sancionou, mas ele ainda é melhor do que o Lula nessa área. A comparação tá terrível na situação. Então ele ainda é melhor que o Lula nessa área. Então acredito que o Nicolas está muito com ele por causa disso. Porque ele representa esse conservadorismo, essa resistência ao progressismo. Ainda está intrínseca no movimento bolsonarista e não está presente na esquerda. Então acredito que a lealdade do Nicolas ao Bolsonaro se deva muito a isso, a figura dele no Brasil atual. No Brasil atual, a figura dele representa essa ideia. E do outro lado, a gente tem que, pelo menos no discurso, o Lula é muito pior do que o Bolsonaro nessa questão conservadora. E isso é muito importante para o Nicolas, porque querendo ou não, ele é um evangélico.
Ele cresceu na igreja evangélica. Ah, mas ele tá usando o evangelho para criar palanque político, mas ele já era evangélico. E um evangélico pode entrar na política. Quando você vê os discursos dele na igreja, são muito carregados do que é um evangelista. Ele fala o que o evangélico falaria. Ele não fala um negócio muito rasinho e tal, e dobrando para política. Não, você vê uma pregação ali genuína do evangelho, pelo menos eu vejo assim. Então ele tem esse acolhimento desse povo. E Bolsonaro levanta algumas pautas que casam com o evangélico, por exemplo, a pauta do aborto. Isso é muito melhor do que qualquer pauta que o Lula for levantar aí. Mesmo que o Lula seja contra o aborto, ele já até falou recentemente. Mesmo que o Lula não seja tão progressista assim, todo o seu derredor é progressista e ele de vez em quando ele se inclina para esses discursos, o que é muito ruim para a opinião pública em relação a ele. E o Bolsonaro não tem isso, ele se cerca de pastores, enquanto o Lula tá se cercando daquele pessoal que fica zoando com os evangélicos no carnaval. Então os evangélicos vão olhar isso e vão achar terrível. O Nicolas é um evangélico. O Nicolas é um conservador e evangélico. Então ele está muito ligado a essa pauta da família, essa pauta dos valores. Então não é um cara que se faça uma má administração, como aponta o MBL ao Bolsonaro, que o cara vai deixar eles, assim como o evangélico também não vai deixar de apoiar o Bolsonaro por causa de uma má administração. Seja na pandemia, seja o que for, seja uma indicação, sei lá, de Augusto Aras na PGR. Então, isso não vai fazer um conservador deixar de apoiar o Bolsonaro. Um conservador que está muito nessa batalha ideológica implantada aí no Brasil pela esquerda e pelo Olavo, ou pautada por eles. Então, essa reação conservadora está acontecendo. É um sintoma do que está acontecendo há anos no Brasil, há séculos. É um sintoma do iluminismo, um sintoma da relativização da verdade, da perda do poder da igreja nas questões sociais, na questão de poder mesmo, na questão de influência. Então essa perda de poder institucional causou massas que agora o que era culpado, né, a, a, a resistência a essas pautas feministas que se levantaram com o progressismo, se levantaram com a nova esquerda ali nos Estados Unidos, agora é feita pelos conservadores, é feita por aquele lado direito lá da Revolução Francesa, por pessoas que dizem defender os valores cristãos. Então, nada mais é do que uma reação natural. Não é um político que se considera conservador, que faça uma má administração pública, sei lá, coloquei Augusto Aras na PGR, não é esse político que vai fazer com que um conservador deixe de votar nele, quando do outro lado você tem uma pessoa que está cercada de progressista safado que quer destruir a sociedade. Então, ainda que o Lula e o Bolsonaro tenham seus defeitos, o Lula se cerca de pessoas que são muito danosas nessa questão social, nessa questão de destruição da família, de, de valores que a sociedade não aceita, que eles querem naturalizar, que aceitem. Então, o conservador não vai deixar de votar no Bolsonaro por esse discurso do MBL. Então, é um discurso muito raso, muito fraco, que não tem atraído público. E a pauta que eles estão pegando ainda é do crime. É um Bolsonaro lá de 2014. Eles estão se aproveitando dessa pauta, né? Prendeu, matou, etc. Estão mudando o discurso radicalmente, cara. No discurso vamos privatizar tudo. Mudou aí para isso. Então, a gente tem aí essa divisão. Então, o Renan Santos está focando nisso. Tá falando
sobre crime organizado, ou pelo menos ele viraliza falando sobre isso, buscando uma identificação com o Bukele ali da região da América Central. Aquele presidente de lá de um país daquela região, que eu até esqueci o nome, acho que é El Salvador. Enfim, então ele tá se identificando com isso. A gente tem uma direita aqui do lado também, Javier Milei, que já é um outro discurso, mas é um discurso forte. A gente tem o Trump também, então eles que sempre criticavam o Trump, agora pega o Trump como referência para dizer que foi Bukele, foi Javier, foi Trump e agora é Renan Santos no Brasil. Então eles que sempre foram críticos do Trump agora estão quase que tentando atrair esses desavisados. Então eles vão pegar qualquer coisa pra tentar agregar, e é do jogo, cara. É do jogo. Eu vou votar, por exemplo, no Aldo Ribeiro. E aí ele tem um livro do Quinto Movimento. E aí a gente tá. O que, é que essa massa tá fazendo do Aldo Ribeiro? Tá postando meme, tá postando jingle, não tá. Mal tá apresentando as ideias. Eu acho que até tá voltando a comunicação com isso. Eu tô lendo o Quinto Movimento, talvez eu faça um resumo do livro e poste aí, sei lá, Instagram ou por aqui. Mas é isso. Eu não sou um rebelista, igual aí o Thiago Saquarema falou que é. Eu posso mudar de ideia, posso pular do barco a qualquer momento. Eu não sou leal ao do Ribeiro e tal. Mas enfim, eu vou ler lá o Quinto Movimento, vou tentar fazer um resumo aqui, eu acho importante. Uma pessoa se apresentar representando a ideia, e é isso que o Bolsonaro representa para eles. É uma ideia, e eu acho importante o Aldo Ribeiro representar essa ideia, mesmo que ele não ganhe a eleição. Porque vai atrair mais o nacionalismo aí no debate brasileiro, que é uma ideologia que eu tenho afinidade, que eu estou embarcando, né? Estou estudando, mas estou embarcando já nela. Já estou quase sendo militante, mas ainda não considero assim, tenho conhecimento muito pouco. Então sou um iniciante aí nessa questão do nacionalismo. E o Aldo Ribeiro representa essa ideia. E antes era o Daciolo, e eu tava ali com o Daciolo, cara. E muito pela questão religiosa, então você vê. Porque eu via nele honestidade, pelo menos isso. Honestidade, hombridade. Eu conseguia ver nele nisso sinceridade ali no que ele dizia. Ainda que seja considerado um louco, maluco por muitos. Então é isso aí. Tem o MBL, tem o Renan Santos, tem o Nicolas aí no bolsonarismo. Tem o Flávio que tá tentando se candidatar a presidente. E aí, vamos ver o que dá, né? Esse é o Brasil. E Deus abençoe o Brasil. Deus tenha piedade do Brasil. E até mais.